Flamengo contrata empresa para modernizar processos internos. Vitória do basquete, jogador sendo vendido para o time português. Mudanças na escalação. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. E lembrando, tem jogo do Mengão. Mas começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, não nos seguem, passe a nos seguir, acione o sino para todos os vídeos, compartilhe os nossos conteúdos, que tudo isso é de graça, ajuda no nosso crescimento e é muito gratificante para o nosso trabalho. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Galera, Flamengo chegou lá em Atibaia, foi recepcionado por um grupo de torcedores, os únicos que pararam ali para poder falar com os torcedores, dar autógrafos, tirar fotos. Foi Davi Luiz, como sempre. Davi Luiz é um gentleman. E Gabriel Barbosa, o Gabigol. Gabigol que autografou até uma camisa do Grêmio, rapaz. Eu falo sobre isso daqui a pouco, né? Vamos seguindo aqui, então. Flamengo contrata empresa para modernizar processos internos. Que história é essa? Com o objetivo de aumentar a confiança no mercado e atrair mais parceiros, o Flamengo aí está introduzindo um programa de integridade, estabelecendo um departamento de compliance. Para realizar essa iniciativa, o clube contratou a empresa Maria Quitéria. Rapaziada, o Flamengo está querendo buscar mais parcerias, o Flamengo está tentando deixar mais transparente as suas movimentações financeiras. Olha só, a primeira etapa envolveu aí o mapeamento de riscos, incluindo entrevista com diversos funcionários. Em seguida, foi elaborada uma versão preliminar do Código de Ética que ainda será revisado. O processo ainda está na metade e espera-se que termine em 2 meses. Abre aspas aqui para o que disse Rodrigo Dunch, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. Assim como investimos em tecnologia com a SAP e trouxemos uma grande empresa de auditoria, a EY, para revisar o clube, nossa administração está dando mais um passo em direção à transparência, profissionalismo e conformidade legal. O mundo mudou e o Flamengo mudou junto. Não basta apenas dizer que somos a favor, é necessário ter processos que promovam o controle adequado, um programa de integridade e incentivo à ética e à honestidade nos processos internos, legais e de gestão, fecha aspas, afirmou aí Rodrigo Dunch, né? Importante salientar que com esse movimento o Flamengo está se adaptando a uma regulamentação do governo federal que exige que empresas interessadas em contratar qualquer órgão público tenham um departamento de compliance. É a lei de 12.846. Vamos botar aqui às claras o que significa isso. Isso aí vai poder dar direito e legitimidade ao Flamengo de poder receber patrocínios de empresas como Petrobras, como já teve, né, patrocínio da Petrobras e pode voltar a ter novamente, futuramente aí dando tudo certo, pode voltar a ter o patrocínio da Caixa Econômica Federal, patrocínio esse que o Flamengo já teve, e assim atrai mais investidores. Flamengo sempre buscando desenvolver-se financeiramente. Sabemos que o Flamengo, todo o gasto que ele tem, ele traz no seu histórico ali, ele traz para todos os torcedores poderem saber o que foi gasto, o que entrou, o que saiu. Então, com relação a isso aí, essa diretoria é 100%. O problema deles, realmente, infelizmente, é dentro de campo. Além disso, o Flamengo acredita que a compliance melhorará a reputação do clube e potenciais patrocinadores preferem investir em clubes que possuem esse tipo de departamento para minimizar os riscos de problemas internos. Show de bola! É isso aí. Pode ter certeza que futuramente vai ser mais dinheiro entrando nos cofres do Flamengo, porque mais investidores vão querer expor a sua marca aí ao clube de regatas do Flamengo. Então, o basquete ontem teve mais uma vitória, né? O Flamengo venceu o Fortaleza ontem por 79-71
e abriu 0-1 nas quartas de final da NBB. Ou seja, o próximo jogo será lá em Fortaleza. Se o Flamengo ganhar, ele estará nas semifinais. Caso o Flamengo venha perder, a decisão será aqui no Maracanãzinho. Beleza, galera? Então torcer para mais uma vitória do Flamengo lá e que se decida logo tudo e que ele vá para as semifinais aí. Então, mudando aqui de assunto, o Flamengo deve enfrentar o Bragantino aí com 5 mudanças em relação ao último jogo do Brasileirão. Isso aí está aborrecendo muito os torcedores, porque o Flamengo não tem uma identidade, o Flamengo não está tendo uma cara. Está lembrando muito aquele Flamengo de Jorge Sampaoli. Cada jogo é uma escalação diferente. As mudanças devem ser as seguintes, ó. Wesley no lugar de Guilherme Varela, Léo Ortiz no lugar de Fabrício Bruno, Alan no lugar de Eric Pulgar, Igor Jesus no lugar de Arrascaeta, Gerson no lugar de Luiz Araújo e Agostinho Rossi também aí no lugar de Matheus Cunha. Galera, então aqui não são apenas 5, são 6 mudanças em relação ao último jogo do Flamengo aí. Então, rapaz, isso está deixando os torcedores muito chateados, muito de pé atrás, né? Aqui, ó, Tite deve mandar a campo os seguintes jogadores: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Igor Jesus, Gerson, Nicolas de la Cruz, Pedro e Bruno Henrique. Vale lembrar que mencionaram o único desfalque confirmado do time rubro-negro é o volante Eric Pulgar, que se recupera de torção no tornozelo. Mas PQD, e o Arrascaeta e o Everton Cebolinha? Vou trazer aqui, Arrascaeta e Cebolinha viajaram com o Flamengo e devem retornar apenas na Libertadores da América. Arrascaeta e Everton Cebolinha são desfalques confirmados no jogo entre o Bragantino e o Flamengo. No entanto, ambos devem entrar em campo na partida diante do Palestino. Os jogadores rubro-negros vêm protagonizando boas atuações nesta temporada e são 2 reforços de peso para Tite na Libertadores. Bom, eu considero reforço de peso aí o Everton Cebolinha, que tem tido excelentes atuações depois que Tite assumiu o time do Flamengo. Jorge Arrascaeta tem caído muito de produção e tem muitos torcedores criticando ele, apesar que é um gênio, né? Ele pode pegar ali uma bola e de repente fazer uma jogada e sair um gol, né? Arrascaeta está na fase final aí de recuperação da lesão na coxa e Everton Cebolinha, por outro lado, já está recuperado da contusão na panturrilha direita, mas será poupado diante desse jogo do Red Bull Bragantino. Lembrando que Léo Ortiz vai enfrentar pela primeira vez o seu ex-clube e eu espero que a lei do ex aí prevaleça, né? Será muito importante isso aí para o Flamengo. Lembrando que eu falei no início da matéria que na chegada lá, Gabigol assinou a camisa do Grêmio e assinou também uma camisa da Bélgica, cara. Olha só, Gabigol é um cara muito amado, um cara muito querido pela torcida de todos os clubes do Brasil. A rincha dele realmente é dentro de campo que os jogadores falam que ele é muito marrento, é muito chato, é muito enjoado, né? Agora mudando aqui de assunto, Flamengo vendeu jogador para time de Portugal. Rapaz, Flamengo vendeu o atacante para o futebol português, a Estrela Amadora fechou a contratação definitiva de André Luiz. André Luiz, que pertence ao Flamengo, estava emprestado ao Estrela Amadora. Aqui, ó. De acordo com o jornalista Benê Casagrande, a Estrela Amadora de Portugal desembolsou 600 mil euros, cerca de R$ 3.800, na cotação atual por 70% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, 30% fica para o Flamengo e uma futura venda, o Flamengo ainda morde um pedacinho, né? Pode ter certeza que esse jogador será vendido acima de 600 mil euros, né? Então, sendo assim, meus queridos, desse modo, após o término de contrato, o jogador ficará em definitivo lá no Estrela Amadora de Portugal. Então, o Flamengo fazendo mais uma venda aí, antes do início da janela de transferência do meio do ano, que abre em julho, né, dia 10 de julho, vai até dia 2 de agosto ou 2 de setembro, uma coisa assim, eu não lembro direito, né? Então, mudando aqui de assunto, o Flamengo divulga informações aí de ingressos para jogo contra o Corinthians. O Flamengo que enfrenta o Corinthians apenas no dia 11 de maio, mas as vendas de ingressos já começam hoje, a partir de 10 horas da manhã. E os ingressos variam aí de R$ 20 a R$ 450 para sócio torcedor, lembrando que esses R$ 450 é no Maracanã mais, e para visitante fica aí no valor entre 80 inteira e R$ 40
a meia, valeu? Só que para o público geral, a abertura dos ingressos, a venda dos ingressos só será a partir de segunda-feira, às 10 horas da manhã. Para sócios torcedores, o ingresso começa a ser vendido hoje, 10 horas da manhã, está entre 20 e 450 reais, lembrando, 450 reais é lá no Maracanã+, e o visitante e para o público geral, só a partir de segunda-feira, 10 horas da manhã, 80 reais inteira, 40 reais a meia. Né? Agora falar aqui sobre Flamengo e Red Bull Bragantino. Flamengo tem muito tempo que não ganha o Red Bull Bragantino. Olha só, o duelo em Bragança Paulista promete ser complicado. O Red Bull Bragantino se tornou uma pedra no sapato do Flamengo nos últimos anos. As duas equipes se enfrentaram 8 vezes desde que a equipe paulista ascendeu à Série A em 2020, sendo apenas 2 vitórias do Flamengo, 3 empates e 3 vitórias do Bragantino. Né? Isso aí, ó. Fora de casa, são 2 derrotas e 2 empates. A última vitória do Flamengo na cidade do interior de São Paulo aconteceu em 1996, quando o Flamengo ganhou por 1-0 com um gol de Bebeto. Olha quanto tempo tem que o Flamengo não ganha o Red Bull Bragantino fora de casa. Invicto no Campeonato Brasileiro, o Bragantino aparece na 3ª colocação da tabela de classificação com 8 pontos, um a mais que o Flamengo. O Massa Bruta vem de uma vitória sobre o Corinthians e um empate fora de casa com Fortaleza pela Copa do Brasil. Empatou com Souza da Paraíba no meio da semana na Paraíba. Rapaz, olha só. O Bragantino e o Flamengo se enfrentam no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, às 18 horas e 30 minutos. O árbitro da partida será o Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Assistente será o Guilherme Dias Camilo, também da FIFA de Minas Gerais, e Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. O VAR fica por conta de Daniel Nobre Bines, do Rio Grande do Sul. Rapaz, falar em Rio Grande do Sul, tá tendo lá essa enchente lá, né? Que vitimou várias pessoas. O Tite fez um vídeo aí, numa campanha para arrecadar fundos, arrecadar mantimentos, vestuário para o pessoal lá que está sofrendo com essas enchentes. E veio pessoas, né, na postagem do Tite falar um monte de besteira. Tira esse cara daí, esse cara tá fazendo o que, gente? Futebol é uma coisa e um ato de humanidade é outra. Ele não estava ali como técnico do Flamengo, estava como um cidadão pedindo ajuda para esse pessoal que está sofrendo com as enchentes. Valeu? Então vamos aprender a separar as coisas. O ser humano está com o coração tão endurecido que não consegue mais separar, né, o certo do errado, não consegue discernir, né, o que é ruim, o que é bom. Está muito complicado isso, muito complicado mesmo. Eu já falei a provável escalação do Flamengo. A escalação oficial saiu 1 hora antes do jogo. O jogo é às 18h30, então às 17 horas e 30 minutos a escalação oficial sai. Eu estarei trazendo para vocês nas nossas páginas a Maurício Paula Santos e paraquedista rubro-negro, né? Então, seguindo aqui, o provável escalação do Bragantino é Cleiton, Natan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba. Jadson, Eric Ramírez e Gustavo Neves. Vitinho, Mosqueira e Eduardo Sachá. Eduardo, filho da Xuxa, né? O técnico Pedro Caixinha. Transmissão será aí pelo Premier via Pay-Per-View. Cara, as pessoas estão reclamando aí dessa escalação do Tite. Ele deve vir no esquema 4-4-2. Botando Pedro e Bruno Henrique no ataque, isso deve ser a formação. Então, ou seja, antes do time entrar em campo, o Pedro Caixinha já sabe qual é o esquema tático do Tite, né? Não adianta fazer treino secreto se a escalação tá vazando, cara. Não adianta. Isso aí tem que acabar, tem que descobrir. Acho que a única época que não teve problema de X9 era com o Jorge Jesus, que ele fazia questão de falar qual era a escalação e qual era o esquema tático dele. E ninguém conseguia parar o velhinho. O velhinho teve mais títulos do que derrota dentro do Flamengo, né? Então, galera, essas são as informações. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.